Boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast do Colégio Ana Teresa. E hoje temos um tema muito especial e muito atual aqui na nossa escola, né? Como vocês sabem, a gente está introduzindo uma grade de empreendedorismo, finanças para jovens nesse ano de 2025. Então, pensando nisso, a gente vai abordar nesse próximo podcast o tema finanças para jovens, para estudantes, as dúvidas que eles têm em relação a isso, trazer alguns conceitos que são importantes na formação dos estudantes em termos de finanças pessoais, enfim, abordar um pouquinho, trocar uma ideia, entender o que é que os jovens pensam hoje em dia a respeito do tema e quais são os conceitos que são elementares para que eles possam se relacionar um pouquinho melhor com o dinheiro, tá? Então, para isso, a gente convida o nosso estudante Gustavo Rocha, do 9º ano, do Colégio Ana Teresa. Se dispôs a estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o tema com a gente. E a Marina Cordaro, que é consultora financeira, sócia da Corus Consultores, lá de São Paulo, veio especialmente aqui conversar com a gente a respeito do tema. Sejam muito bem-vindos, agradeço a presença de ambos. E quero começar pedindo para a Marina, que é especialista no tema, conceituar um pouquinho o que são finanças pessoais e a importância especificamente para o jovem, para o adolescente que está ainda se inserindo na vida adulta, começando a pensar a respeito, quais são os conceitos que eles têm que ter em mente em relação a isso. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu, pessoalmente, considero muito importante. Eu acho que, tentando responder um pouco o que você perguntou, mas conceituar também da minha visão, eu sinto que o Brasil, o povo brasileiro, é um povo que não tem o costume de pensar e organizar suas finanças pessoais. E isso traz um impacto para toda a sociedade, né? Porque o jovem que não pensa nisso vai se tornar um adulto que também não pensa e que, portanto, vai ser um adulto mais endividado, que não vai ter acesso a tudo que ele gostaria de ter porque não se organizou financeiramente. E isso traz, uma demanda por muitos financiamentos lá na frente. E o dinheiro é um dinheiro que no Brasil a taxa de juros é alta, é um dinheiro caro. Então a pessoa acaba não tendo sua própria casa, seu próprio carro, sua viagem de férias com a família. Às vezes consegue um cartão de crédito e se enrola, nesse endividamento do cartão. Então eu acho que assim como a gente aprende português, matemática, história, ciências, a gente tem que aprender finanças, A gente tem que aprender o básico do que é a entrada de dinheiro, a saída, o que é poupar dinheiro, o que é aplicar dinheiro, o que é pegar emprestado, o que significa. Então, para mim é essencial. Há 10 anos eu virei mãe e aí pra mim, então, isso ficou mais importante ainda. Você aplica com eles? Super. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês como é que meus filhos lidam com dinheiro lá em casa. Lógico que é apropriado pra idade deles, Meu filho mais velho vai fazer 10, a mais nova fez 6. Então é tudo muito básico, mas eles já começam a ter esse conceito do se eu não guardar um pedacinho, não vai ter, Mesmo enquanto você tem ali uma mãe e um pai que fornecem dinheiro, mas eles já começam a ter essa ideia, Então, lá em casa a gente já trabalha isso, mas eu entendo que não é só uma questão pessoal, é uma questão de sociedade até, Uma sociedade que pensa o dinheiro, que pensa em organizar o seu próprio dinheiro, é uma sociedade mais bem-sucedida, como um todo. Então, pra mim é um tema maravilhoso. Bacana. Gustavo, me diga uma coisa. Você já tentou poupar, planejar usar o dinheiro para alguma coisa, guardou para comprar uma coisa específica? Já aconteceu com você isso? Com certeza. Eu acho que poupar dinheiro é uma coisa muito importante para os jovens também, porque não é sempre que os nossos pais vão estar dispostos a dar dinheiro e fornecer. Então, acho que é super importante a gente também ter essa consciência de que não vai ser sempre que vai ter e também que um dia a gente também vai ser adulto e a gente também tem que ter essa noção, sobre as nossas finanças. Legal. Sabe, Gustavo, que ouvindo você falar, eu vivi uma coisa pessoal até, Não tem nem a ver com o trabalho. Os meus pais se separaram, eu era muito novinha. E aí o meu pai era o responsável, Acho que na década de 80, 90 era assim, Que o pai era aquele que tinha o dinheiro e a mãe cuidava da casa. Ainda era desse jeito. E aí, então, o meu pai, mesmo não morando na mesma casa que eu, toda semana ele me dava um dinheirinho que era para eu comprar lanche na cantina da escola.
E aí eu me lembro, acho que isso eu tinha 10, 12 anos, era uma coisa assim. E aí ele me dava o dinheiro e o meu pai sempre trabalhou com finanças, né? Então ele dizia assim pra mim, gasta o quanto você precisar e poupa o resto. E acho que foi ali que começou essa sementinha assim em mim. Então, a partir daquele momento, eu percebi que eu precisava para comer metade. E a outra metade eu guardava. E aí naquela época eu falei pra minha mãe, que era quem morava comigo, falei: "Mãe, toda semana eu vou te dar metade e você vai guardar na minha poupança". Que eu não entendia direito o que era, mas eu entendia que era um lugar que aquele dinheiro ficava. Eu não tinha noção de que ele rendia. Eu só tinha noção de que ficava guardado. E aí eu falei, mas pra que você vai? Não sei, uma hora que eu quiser comprar alguma coisa, eu vou atrás e pego essa diferença. E aí foi ali que eu comecei a guardar dinheiro, assim. E naquele momento eu achei que metade era um jeito interessante, porque eu precisava pra comer metade, entende? Na verdade foi mais, isso eu tenho que gastar, o resto eu posso guardar. E eu acho que eu só fui, de fato, usar esse dinheiro quando eu fui comprar minha primeira casa, assim. Você Porque guardou eu realmente? guardei realmente, assim, nem foi o melhor jeito de guardar, né? Porque hoje, com o conhecimento que eu tenho de taxa de juros e aplicação, a gente podia ter guardado isso de uma forma mais eficiente. Mas aí, quando eu fui comprar minha primeira casa e saí de casa, eu falei, putz, mãe, cadê aquele dinheiro? Ela falou, tá na poupança. Eu falei, então, tá na hora de raspar essa poupança, porque eu vou comprar uma casa. Então, você pensar que foi uma coisa que eu fiz com 10 anos, e eu fui comprar minha casa, eu tinha 25, né? Foram ali 15 anos guardando um dinheirinho. E lógico, né? Depois que você vira adolescente, você tem outras demandas. Você quer sair com seus amigos, quer comprar uma coisinha, você quer ir ao cinema. Mas, de qualquer forma, era essa coisa de que eu não precisava sempre pedir dinheiro pra alguém, né, Gustavo? Que acho que foi isso um pouco do que você falou. Às vezes o pai tem pra dar, às vezes o pai não tem, né? E aí, só emendando numa outra história pra ver se tem alguma coisa parecida com você, o meu marido, ele tinha uma situação diferente da minha. Então, os pais dele, quando ele pedia dinheiro pra sair, diziam, tá bom, mas então você vai ter que fazer alguma coisa pra ganhar esse dinheiro. Legal. Então, ele lavava o carro da família, ele engraxava os sapatos do pai, dos vizinhos, saía nos vizinhos perguntava, quem quer que lave o carro, tal, e ele ganhava ali seus 5, 10, 15 reais pra ele poder fazer as coisas dele. O que eu acho, Felipe, que dá uma noção do que é ganhar dinheiro para as crianças, porque hoje a gente vive numa sociedade também que super protege, certo? Então, parece que o dinheiro tá ali. Os meus filhos mesmo, eles começaram a falar pra mim, mãe, eu falava, mas a mamãe não tem dinheiro pra comprar isso. Eles diziam, passa no cartão. Como se o cartão fosse uma fonte infinita de recurso, né? E aí eu fui explicar pra eles o que era o cartão, né? Que é uma coisa, é um conceito, porque a gente trabalhava com dinheiro, a gente via, né, a gente pagava coisa com dinheiro. Hoje em dia é celular, relógio, cartão, né, as crianças não têm essa noção. Então é muito importante entender que o cartão é um compromisso que você está fazendo com a pessoa, de que ela pode ir lá na sua conta do banco e tirar aquele dinheiro, né, e que existe um lugar que tem o seu dinheiro. Então acho que é muito importante trabalhar com as crianças os conceitos, porque hoje em dia não se vê mais o dinheiro em moeda. Né? A gente não vê, mas e o que é o banco? O que Virou o banco uma coisa guarda? meio etérea, meio genérica, né? O banco guarda ali um negócio que não é verdade. Isso. No dia que eu, criança, entendi que se todo mundo fosse ao banco pra sacar o quanto tem ali Não no tem extrato, suficiente. não tem aquele dinheiro, não existe, fiquei meio parafuso. Falei, gente, então é tudo uma mentira? E né? Eu não sei, você consegue entender isso, Gustavo? De que o dinheiro, o cartão, como é que é isso pra você? Assim, o quanto que você já entende disso? Geralmente, quando eu penso assim nesse assunto de dinheiro, às vezes, por exemplo, quando eu recebo algum dinheiro a mais, por exemplo, tem 150 reais na minha conta. Às vezes eu fico pensando assim, sabe, 150 moedas de R$1. E aí você pensa assim, é um dinheiro ali que tá na sua conta, mas que é um dinheiro que, tipo, você não tem, assim, uma noção, mas que, tipo, não é um dinheiro que é real, vamos dizer, né? É um dinheiro que tá ali no seu banco, mas que, de certa forma, não tá, tipo, na sua mão. O banco que tá dizendo que tá ali, né? Mas não tá realmente... Tipo, o direito a ter 150 não tem a moeda lá no reais, cofre, né? É uma outra coisa. Você já tem a sua própria conta no banco? Eu tenho. Eu tenho uma conta e aí meu pai me dá mesada todo mês. E aí uma coisa que você falou que eu achei interessante, que eu queria comentar, foi a questão de como essas crianças podem entender como elas ganham esse dinheiro, né? Então, uma coisa que acontecia muito comigo, que acontece até hoje,
é que geralmente quando eu quero sair para algum lugar ou então pedir algum dinheiro, sempre tem aquela questão de fazer as coisas dentro de casa antes de pedir, que é uma forma da gente entender realmente que para você ganhar o dinheiro você tem que fazer coisas, né? E sobre a questão da poupança também, eu também tenho uma poupança. Que legal. Então, uma coisa importante também é que sempre que, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa que é de um valor a mais, eu sempre gosto de falar com meu pai, tipo, eu consigo pagar a entrada. Você pode dividir no cartão e tal. Então é uma forma de você negociar com seus pais e saber também que às vezes o dinheiro ali não é uma coisa que vai ter sempre, então você ter essa responsabilidade e também ter o seu dinheiro. E quando você compra uma coisa com o seu dinheiro, você pensa mais antes de comprar do que se o seu pai fosse pagar pra você? Ah, com certeza. Uhum. É porque, geralmente, né, por exemplo, quando a gente tá comprando, é o nosso dinheiro ali, a gente sabe quanto tem, mas quando dos nossos pais, é o cartão ali, ele paga depois. E aí a gente também tem que entender que o dinheiro deles pode ser até mais, mas os deveres, né, as coisas que eles têm que pagar são muito mais também. Sim. Mas acho que isso é muito legal, porque eu também tô num momento de pensar muito essa questão do consumo, né? Então a nossa sociedade também, e aí é global, é tudo do consumo. Então a gente tem que ter muitos tênis, muitas roupas, cada ano um celular do momento e tal, e na verdade a gente nem precisa de tudo isso. E ficou muito claro pra mim, eu fiz uma viagem com os meus filhos e eu dei pra eles um dinheirinho. Então, aí eu dei nota mesmo, que era pra eles sentirem. Então assim, é 50 pra você e 50 pra você. Vocês têm 10 dias pra gastar, vocês gastam como vocês quiserem. Se vocês quiserem gastar em uma única coisa que custa 50, tudo bem. 10 coisas que custam 5, tudo bem. E aí eles tinham uma bolsinha, então eles pegavam o troco e guardavam na bolsinha, pra de fato sentir, porque o cartão não te deixa sentir o dinheiro entrando, saindo e tal. E aí foi um exercício muito maravilhoso. Por quê? Primeiro, assim, a minha filha, que é um pouco mais nova, é menos cautelosa. Então, o meu filho já saiu daqui pesquisando tudo que ele pensou que ele queria. E aí, tal, e negociando. Então, ele via uma coisa legal, aí ele falava, mãe, quanto eu ainda tenho dinheiro? Não, 50, você não gastou nada. Ah, tá, não, mas custa 7. Não, mas aí 7 ele já sabe fazer conta dele. Ah, então, não, acho melhor esperar. Tá, aí a minha filha falava assim pra mim, mãe, eu queria isso aqui. Tá, mas é com o seu ou com o meu dinheiro? Aí eu falava, é com o seu dinheiro. Ah, não, se é com o meu dinheiro, então não precisa. O valor foi outro, né? Aí eu falei, mas se eu pagar com o meu dinheiro, você quer dela? Aí daí eu quero. Porque daí não é dela que tá saindo. E eu acho que é por isso que eu te perguntei, porque eles são mais novos, mas eu sinto que isso é pra sempre, da mesma forma. Que se alguém falar, Marina, acabou de cair um celular do ano aqui, é pra você, eu vou querer. Mas se me falarem, você vai ter que gastar X mil reais, eu vou falar, não, eu não preciso. E eu acho que é um pouco disso, né? De entender que se o seu pai tem o dinheiro dele, é porque ele trabalha pra caramba. E isso que você pensa antes de comprar com o dinheiro dele, é o que ele pensa pra comprar com o próprio dinheiro. É diferente. Então, vocês precisam começar a entrar em contato com isso, né? Eu tenho que fazer um esforço pra ter um retorno em dinheiro. E esse dinheiro, ele é, né, suado. Não é que é um dinheiro que cai, que tá ali, que passa o cartão, né? Até porque o cartão de crédito... O adulto que não, ou a criança que não estuda isso, vira um adulto que fica naquele rotativo do cartão pagando o maior juros do mundo. E é muito difícil de sair depois, né? Acho que vai também no conceito de responsabilidade, né? Sim. Assim como o estudante vai crescendo, vai criando novas responsabilidades com estudo, depois pensando em trabalho, alguns vão como jovem aprendiz, outros vão fazer vestibular e se tornam atores, protagonistas da sua própria vida, também em relação ao dinheiro. Quando é uma coisa que é limitada e ele ganhou aquele dinheiro, como foi o caso do seu marido, é uma outra responsabilidade, porque se eu trabalho tanto e gasto imediatamente, depois eu não vou ter para fazer outras coisas. Teve um tema também interessante que eu queria aprofundar um pouco que você trouxe, do formato que seus pais fizeram com você. E vai um pouco no conceito de recompensa imediata e recompensa retardada. Então, há uma tendência natural do ser humano, isso aí é uma coisa evolutiva até, de querer recompensa imediata. Então, eu consegui algo e quero uma recompensa para sentir aquele prazer imediato. E a diferença da retardada, que é uma coisa assim, você tem aquele poder aquisitivo, mas você vai ali ou juntar um pouco mais, ou guardar para um outro momento, para ter um prazer ainda maior do que aquele que você poderia ter naquele momento.
Acho que são conceitos interessantes para os jovens entenderem que é difícil, é contraintuitivo, né? O natural é você querer Ainda logo mais pro jovem, adquirir. né? Porque é que eu acho que eu acabei aprendendo isso criança. E a criança, ela ainda não tá nessa pegada do jovem. Porque eu acho que o jovem como um todo, né? Até a coisa... Aí é da neurociência, eu não sou a especialista nisso, mas a coisa do córtex pré-frontal, que ainda não tá em desenvolvimento, é isso. Eles querem aquela coisa naquele momento, né? E eu, como aprendi mais criança, eu acho que já estava muito no meu dia a dia essa coisa do pensar, bom, lá na frente eu posso ter uma coisa maior. Mas, por exemplo, para os meus filhos é isso que eu faço. Eles, por exemplo, têm vários tios, padrinhos, avós, né? E aí eu virei para uma das minhas cunhadas, que também gosta mais do assunto tal de finanças, e falei para ela, olha, o que você acha de não ficar dando, por exemplo, ovo de Páscoa, que as crianças ganham tipo 8 ovos de Páscoa. Dá dinheiro, porque o ovo de Páscoa é tão caro. E aí ela falou, nossa, que bom que você pensa assim, porque eu também penso desse jeito e tal. Então ela dá um valor até menor do que custaria o ovo de Páscoa, vamos supor, R$50, né? Porque hoje tem ovo de R$100, um absurdo. Então ela vai lá e dá R$50 para cada um. E aí foi muito bonitinho, porque a minha filha virou e falou, guarda que amanhã nós vamos no shopping e a gente vai comprar alguma coisa. E eu respeitei, eu falei, tá bom, buscando esse prazer imediato. O meu filho falou, mãe, guarda que eu vou pensar o que eu vou fazer. Falei, tá bom. Aí daqui a pouco, aí teve o almoço de Páscoa, aí daqui a pouco ele veio e falou, mãe, pensei, eu vou gastar metade e guardar metade. E eu falei, tá bom, amanhã a gente vai com a sua irmã que ela vai comprar, você gasta metade. Tá bom. A hora que a gente chegou à noite em casa, ele falou, mãe, eu pensei um pouco mais. Eu não preciso de nada, eu vou guardar tudo, porque depois eu vou juntar e comprar uma coisa mais legal. O da mãe, hein? Não, assim, a mãe quis morrer. O meu marido, que não é assim que nem eu, ele falou, meu Deus, da onde veio esse ser humano? Porque eu nunca pensaria dessa forma com essa idade. Mas eu acho que é um pouco do tempo. Quando a gente toma decisão por impulso, e por isso que o comércio trabalha no impulso, por isso que a propaganda quer te vender aquilo, o Instagram vai lá e fala, clique aqui, adquira já e tal. Eu mesma, quantas vezes antes de dormir, que você tá meio sono, você vai e compra, compras da madrugada. É o impulso que te faz comprar. Você às vezes pensa, poxa, seria legal ter isso aqui. Você vai no Google, aí começa a aparecer patrocinado, você... Promoção até hoje, meia-noite. Aí você, isso. O gatilho da escassez vem. Você fala, tá acabando, últimas peças e tal. Então, o que acontece? E é bom que a gente tá gravando isso agora no Black Friday, né? Gente, então é bem específico desse momento também, É super, né? É desenfreado, né? Eu mesma, assim, eu falo, Black Friday, aproveitar e comprar coisa. Às vezes coisas que eu nem preciso. Aí vem, não sei o que, biquíni. Eu falo, gente, eu nem vou viajar pra praia. Eu moro em São Paulo, não tenho esse marzão que vocês têm aqui. Pra que eu vou comprar biquíni? O Gustavo já fez alguma compra assim do impulso? Com certeza. Geralmente eu faço isso com comida, por exemplo. Que aí você curte uma vez, parece muito, várias vezes. E aí, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é yakisoba. Às vezes eu nem tô com vontade. iFood ou você vai no restaurante mesmo? Eu geralmente compro iFood. Às vezes a pessoa nem tá com vontade, mas aí começa a aparecer tanto, que aí você começa a ter a vontade. Né? É igual o efeito do McDonald's. Você entra no McDonald's sem fome e você come. Não porque dá pra aquele sair cheiro, sem comer. Não dá pra sair sem comer. No mínimo, batata frita você vai ter que comprar. Mas, Gustavo, você já conseguiu planejar uma compra de uma coisa que era mais cara e que você precisou juntar por mais tempo? Sim. Como eu te disse, né, eu tenho uma poupança. E aí, eu tenho atualmente um computador que ele é um pouco, assim, fora do orçamento. Então, eu pesquisei muito em relação ao computador que eu queria, porque eu queria um computador que fosse bom, mas que também não fosse, assim, muito caro. Então, eu juntei dinheiro e aí eu falei com meu pai para ele me dar de Natal e eu dei a entrada para ele do valor e eu também vendi um teclado meu e outras coisas para ter esse valor e também ajudar. E aí eu também pedi, por exemplo, para os meus avós ajudarem para ficar mais barato e ser mais viável também para ele pagar, porque, como a gente estava falando, né, tem que ter essa responsabilidade. Mas olha que legal, você abriu mão de ganhar outros presentes dos seus avós para eles te ajudarem com o dinheiro dessa entrada. Você dispôs de alguma coisa ali que você tinha, que você vendeu para trocar pra uma coisa. E aí, qual foi o prazer que te deu quando você conseguiu o contador que você ajudou a pagar? É diferente? Com certeza é diferente, assim, né? Porque mesmo eu tendo computador, eu tinha, por exemplo, perdido o dinheiro que eu podia ter usado pra outra coisa. Perdi o teclado que eu gostava. Então, é um prazer diferente, sabe? E se você tivesse comido todo esse dinheiro em yakisoba, você ia ser mais ou menos feliz? Acho que mais. Mais?
Jura? Eu achei que você ia falar menos, porque o computador tá lá todo dia pra você olhar. É porque, assim, O prazer do yakisoba é diferente, né? é outra coisa. Mas por exemplo, o yakisoba, é uma coisa ali que você tá assistindo no momento, é uma coisa assim, que é muito. Já o computador, como a gente tá usando no cotidiano ali, ele se acostuma. Não é uma coisa que, tipo, você olha todo dia e fala, nossa, meu computador. É uma coisa, tipo, da sua rotina normal, entendeu? Mas se você somar todos os yakisobas, dá pra comprar mais de um computador, né? Dá pra comprar Com certeza, várias com certeza. coisas. E sabe, Gustavo, que hoje, quando você recebe sua mesada, você já pensa em guardar um pedaço? Ou você primeiro vai fazer as coisas que você quer e se sobrar, você guarda um pedaço? Geralmente, por exemplo, vamos dizer que eu receba R$75. Eu gosto sempre de, tipo, pensar em, por exemplo, gastar, comer comida uma vez. E aí, tentar ver se existe alguma coisa que eu precise comprar. E aí, caso não, eu gosto de guardar. Porque, caso eu receba algum dinheiro, eu vou usar aquele dinheiro pra comprar alguma coisa. E o dinheiro que tá lá na minha poupança, que é o da mesada, vai ficar lá. Entendeu? Então, caso eu precise comprar alguma coisa mais cara, aquele dinheiro vai estar sempre lá. E você consegue guardar um pouquinho todo mês ou tem mês que você gasta tudo? Depende. Eu acho que nas férias é mais difícil de você ter essa questão de guardar o dinheiro. Sim. Geralmente, inclusive, é nas férias que a gente pega o dinheiro da poupança que tá lá. Pra gastar um pra pouco, gastar. né? Mas é porque aí você tem mais tempo livre também. Isso. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque tem umas regras nessas coisas também de, dicas, Instagram, Sim. gaste 50 com o essencial, 30 com o Sim. que e guarde 20, né? Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito, assim, não vou muito atrás dessas ondas. Mas eu acho que seria muito bacana se as crianças já tivessem uma meta de guardar. Porque quando você vira adulto, o que acontece? A demanda não vai parar. E mesmo que, por exemplo, hoje você fale assim, eu queria ser adulto e ganhar R$10 mil. Quando você for um adulto e ganhar 10, você vai querer ganhar 20, porque você vai querer gastar 10. Então, assim, a coisa do dinheiro é uma coisa que não tem fim. Mesmo o milionário, ele quer ser bilionário. Tem coisa que ele não tem ainda, ele vai querer. Então, e o seu gasto, ele vai ali crescendo junto com a sua renda. Então, se você não se organiza desde a sua idade para, de fato, guardar, que seja 10%, né? Então, eu ganho R$100, vou guardar R$10 por mês, cria aquele hábito, sabe? Aquele compromisso. Porque depois, a verdade é que você vai querer ter uma casa, um carro, uma família, comer em restaurantes legais, levar sua família para passear, fazer uma viagem de férias. Cada um vai fazendo dentro do seu orçamento, mas se você não tem aquele pedacinho guardado, aí que acontece? Às vezes tem uma emergência. Por que a gente guarda dinheiro? Acho que isso é um conceito legal também. Por que a gente guarda dinheiro? Primeiro, para conseguir comprar uma coisa que a gente não consegue comprar de uma vez só. Ou para uma emergência. Então, de repente, sei lá, seu carro quebrou. Você precisa consertar o carro. Custa R$10 mil para consertar o carro. Quem tem hoje R$10 mil guardado no banco, assim, dando sopa? Poucas pessoas. Se você não guardar ali de 10 em 10, você não vai conseguir. Aí, o que você vai acabar fazendo? Parcelando. Então, comprometendo para frente. Mas se você não estava conseguindo guardar nem lá atrás, como é que você vai conseguir pagar o parcelamento de uma coisa que você teve que fazer? Uma emergência médica, por exemplo, também é uma coisa que você tem que guardar. Ou, por exemplo, uma viagem. Guardei, não aconteceu nada, pega um pedacinho daquilo que guardou, que acho que é o que você fala que você faz nas férias, né? Guardei o ano inteiro, sobrou, não precisei, então eu vou sair com os meus amigos nas férias toda semana, sei lá, e gastar um pouquinho mais. Pode tirar um pouquinho daquela reserva de vez em quando, mas precisa criar o hábito. Eu sinto que às vezes as crianças, elas não têm essa noção. Por quê? Porque tem um pai atrás, uma mãe atrás, que se apertar, ele vai dar. Só que essa figura, quando a gente fica adulto, não existe mais. É importante, de certa forma, criar uma escassez, mesmo que artificial, para a criança se acostume. Você não vai deixar passar necessidade, mas talvez dar mediante a comprovação de uma necessidade, não de desejo apenas da criança. Né? É isso. E também fazer a criança refletir, que aí não é tanto financeiro, mas é dessa coisa de responsabilidade. Você precisa mesmo disso? Se for para gastar do seu dinheiro, você vai querer? Vamos conversar amanhã pra ver se você ainda quer amanhã. Como seu filho fez, ele pensou e chegou à conclusão de que não precisava mais. E tem muita gente que diz, né, tipo, dica. Então, bota as coisas no carrinho de compras e volta dali um dia pra ver se você ainda quer tudo aquilo. Normalmente sai uma quantidade. Normalmente você tira um tanto, né? Ou a mesma coisa, sei lá, se for numa loja física, você pega um monte de coisa pra experimentar, vai experimentando tudo. De repente você fala, nossa, eu peguei isso aqui, não tem nada a ver comigo. Por que eu peguei? Porque tinha uma mulher que tava super bonita vestindo isso ali do lado.
Então é o impulso, né? Eu acho que as finanças pessoais, elas também estão muito ligadas a essa questão do desejo e prazer imediato, assim. Só que depois, eu não sei se você já teve isso, Gustavo, depois vem se você gasta muito dinheiro, depois vem um efeito de O remorso. o que eu Sim. fiz? Com certeza. Não tem? Tem. Assim, ainda mais na minha geração, que tem essa coisa do online e tudo, eu acho que tem muito isso de, tipo assim, a gente gastar com, por exemplo, jogos, ou então com alguma coisa assim, em sites online de compras. Então, às vezes, assim, logo quando você compra, que você paga, você pensa, nossa, será que eu precisava mesmo? E aí, por exemplo, nessa questão do online, esse tempo que fica até chegar na sua casa, você fica, meu Deus. Aquele saiu para entrega, foi faturado, foi aprovado, isso também gera aqui um negócio. É isso, e isso eu acho que assim, a gente precisa aprender a lidar um pouco com essa sensação, porque essa frustração que vem depois também não é legal. Porque daí o que acaba fazendo? Você fala, não, então eu vou comprar outra coisa pra tentar ter o prazer anterior. Exatamente. E aí você entra num ciclo de que você não consegue buscar aquilo, né? Então, às vezes, é isso, pensar muito bem antes de adquirir as coisas. E já dá para as crianças e para os jovens um pouco da noção do, bom, o que você quer no futuro? Sabe? Porque é isso que eu tô dizendo. Talvez o dinheiro que você poupa agora é para suas próximas férias, mas daqui a pouco pode ser para comprar. É que hoje em dia as crianças não querem mais carro, né? Os jovens já não ligam mais pra carro, que nem Uber, a agora gente a geração ligava. do Uber tá difícil. Não é? Você quer ter um carro, Gustavo? Você pretende ter um carro? Eu pretendo, seria mas... bom, né, Gustavo? Mas seria também... bom, mas também... Mas anda de Uber numa boa, né? Sim. Na nossa época não tinha era isso. Ônibus. O táxi que era muito caro. Gente, eu ia de ônibus pras baladas, é que lá em São Paulo chama balada, mas enfim, eu ia de ônibus e eu falava assim, gente, eu não vejo a hora de ter um carro pra eu não precisar mais passar por isso, porque demorava o dobro do tempo e tal. E à noite, São Paulo, mulher sozinha no ônibus, era um terror. Mas assim, hoje eu vejo os meus vizinhos, têm filhos jovens, já com 20 anos, tá falando, mas e aí? Não tem nem a carteira de motorista. Tipo, anda de Uber numa boa, prefere, porque pode tomar um negócio à noite e tal. E eu falo, gente, então talvez o carro não seja mais um objeto de desejo, mas talvez um celular muito bom, uma casa pra você poder ter sua independência, né? Então, ou um dinheiro pra você gastar no Uber, porque o Uber também não vai ser de graça. Isso. Então eu sinto que precisa dar um pouco de noção assim, olha, trabalha agora pra ter essa recompensa lá na frente, né? Porque às vezes eu também acho que é muito fácil olhar pra vida de alguém e falar, nossa, olha, essa pessoa tem tudo. Mas e o que ela deixou de ter ao longo do caminho pra ter tudo hoje, né? Porque também você olha de fora, você acha que tem tudo. Eu conheço, acho que Mariana também deve conhecer, talvez o Gustavo conheça, não sabe, pessoas que são muito bem remuneradas, pessoas que ganham, assim, salários muito bons e que são endividadas e que não têm dinheiro, às vezes, pra pagar uma coisa simples, porque gente, os o jogadores de cartão futebol tá ali o tempo todo no limite e a pessoa tá sufocada, mesmo ganhando muito bem. Então, assim, é uma realidade mesmo. É uma coisa que, se não for uma cultura mesmo da pessoa, ou tem da família que traz, ou se condicionar a estudar e chegar nesse nível de consciência, há um risco de nunca ser suficiente. E tem gente que vive do ego. Vive do que Da aparência aparenta. pro outro. E aí também é uma coisa que a escola tem que ensinar. É muito importante a escola ensinar valor. Porque o que é mais importante? Você achar que eu sou feliz ou eu ser genuinamente feliz? Isso. E aí o que me faz feliz? Será que o que me faz feliz é ter um carrão? É ter um celular do ano? É ter uma bolsa de marca? Ou será que o que me faz feliz é chegar em casa e me sentir amada? Isso é muito mais importante, que é o socioemocional. Só que se eu chego em casa e não me sinto amada, eu vou buscar o prazer no celular, eu vou buscar o prazer, entendeu? Então também as crianças começarem a olhar para isso e os jovens entenderem que é isso, o prazer duradouro, ele não vem do que a gente compra, ele vem do que a gente conquista. E às vezes olhar um saldo bancário e ter a segurança de que você fala, nossa, eu tenho uma reserva. Isso. Dá um prazer maior, assim, mais longo do que de repente olhar na garagem e ver um carrão, sabe? Exatamente. Mas é difícil, porque o jovem tá numa fase também que tem essa coisa do ego. Uhum. Tem a coisa do, Comparação, aquele cara é mais né? legal porque ele tem um tenisão bacana, chuteira do sei lá quem, do Mbappé. E eu tô aqui com a minha chuteirinha mais ou menos. Tem isso, é uma fase que é difícil, né, Gustavo? Você sente que às vezes você quer gastar dinheiro só pra tá melhor ali na galera? Como é que é? Sim, é uma coisa assim, que não existe só em mim, né? Existe em praticamente todos os jovens. Sim. Então acho que isso é muito um ciclo, assim, né?
Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem o que fulano tem. E aí você fica com essa obsessão por fulano, e aí você começa a comprar essas coisas, e aí outra pessoa vai lá e começa a crescer igual você. E aí se cria um ciclo, né? Durante a nossa geração tem muito essa coisa de comprar muito, porque a gente vê tudo na internet, vê as outras pessoas usando. E também é muito presente isso na escola, né? Uhum. E aí, como você disse, né? É melhor eu ser feliz ou que eu aparente ser feliz? Uhum. Então é uma questão que é muito importante de ser falada, justamente para mostrar o que a felicidade que você externa ou a felicidade que você tem dentro de você. Uhum. Muito bom. Queria perguntar pra Marina, entrando na parte mais conceitual, é um desafio para você traduzir isso para o jovem entender. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Você falou no início um pouquinho de juros, né? Uhum. Que você inicialmente tinha poupança, na sua concepção era apenas guardar o dinheiro, mas que lá já rendia alguma coisa, Sim. né? Explica pra gente aí o que é juros, como é que isso Boa. pode funcionar para o dinheiro que você coloca lá. Daqui a 10 anos não vai ser aquele mesmo dinheiro, vai ser Sim. um outro dinheiro. Você entende isso, Gustavo? Porque de repente eu explico como se fosse pra você. Ou se você já souber alguma coisa, é legal também bom. de... Assim, basicamente o que eu sei é que tem algumas formas de você guardar o seu dinheiro que pode render, né? Uhum. Tipo, você colocar e aí ficar durante tanto tempo e aí render não sei quantos %. Tá. E quando você pega um dinheiro emprestado, você entende como é que é calculada, por exemplo, a parcela que você vai pagar daquele dinheiro que você pegou? Não. Tá, então ótimo. Porque é mais ou menos a mesma coisa invertido, né? Então vamos primeiro com a poupança, que eu acho que é o mais fácil. Então, poupar dinheiro, assim, se você guardar R$10 por mês na sua casa e você guardar durante 12 meses, você vai ter R$120 no fim. Você vai pôr nota em cima de nota e aquele dinheiro fica lá. Quando você coloca esse dinheiro num banco, o que o banco faz? O banco, ele vive de pegar dinheiro de um e emprestar dinheiro para o outro. Basicamente, a função do banco é essa. Quando ele pega o seu dinheiro para aplicar, então ele está guardando o seu dinheiro para você, ele te dá uma recompensa por você ter deixado esse dinheiro ali com ele. Por que ele faz isso? Porque ele é bondoso? Não, porque ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para o Felipe, por exemplo. Tá? Então você está deixando na poupança, o Felipe está pegando um empréstimo. Então, só que o que ele faz? Por que o banco ganha dinheiro? Porque quando você deixa ele lá, vamos supor que o banco te paga 1% de remuneração, de juros. Juros que ele está te pagando. Tá? Então você põe R$10 e todo mês ele dá 1% para você de volta por você deixar aquele dinheiro lá. Já para o Felipe que está querendo pegar o dinheiro, o banco fala, tá bom, eu te empresto esses R$120 aqui que o Gustavo me deixou, mas eu te cobro 2% por mês para você usar esse dinheiro que não é seu. E aí o banco ganha a diferença, entende? Então é isso que acontece, quando você empresta dinheiro para o banco, não é que ele paga de volta, ele vai acumulando. E aí tem a coisa do juro simples e o juro composto, que eu não sei se no 9º ano você já tem muita noção, né? Mas juros sobre juros, enfim, é uma remuneração que ela vai crescendo um pouquinho mais a cada mês. Então, o que quer dizer que então você deixou lá R$120, quando você for pegar de volta depois de um ano, pode ser que tenha ali 130. Ele vai te devolver 130. Você fala, nossa, mas tem mais do que eu coloquei. Sim, porque tem esse rendimento. Já o Felipe, se ele pega 130 emprestado, ele vai ter que me pagar de volta 150. Então, você concorda? Eu dei 10 a mais pra você, mas eu ganhei 20 do Felipe. E é aí que o banco faz o dinheiro dele, tá? Então, a coisa da poupança, de aplicar, significa o seguinte, eu tô deixando o banco cuidar desse dinheiro e ele tá me dando alguma coisa em troca. E aí, por que tem rendimentos diferentes? Porque cada banco tem um certo apetite pelo dinheiro. Então, eu posso ser um banco A que fala que te paga 1%. O banco B te paga 1,5%. O banco C te paga 2%. E aí, você decide onde você quer deixar. E o Felipe também. Eu preciso aqui, sei lá, de R$10.000 para trocar a televisão de várias salas de aula da escola. Tá bom, eu te ofereço por 3% ao mês. Ele por 4%, ele por 5%. E ele vai decidir de quem que ele vai pegar emprestado. Então, os juros, ele é o custo do dinheiro. Seja para você deixar ele emprestado com o banco, seja para o banco te emprestar. É mais ou menos isso. É a regra que a gente combina para você deixar o seu dinheiro comigo ou pegar dinheiro de mim.
né? E isso é uma coisa difícil de entender, assim, de primeira. Então, as pessoas, às vezes, por exemplo, cartão de crédito. Como é que... Você tem cartão? De crédito não, tenho De débito. Ótimo. Parabéns pro seu pai, porque é muito difícil um jovem conseguir se organizar com cartão de crédito. Porque o que o cartão de crédito faz? Ele fala o seguinte, você tem um limite. Então, eu falo, imagina você, Gustavo, falou, você tem um limite de R$1.000 por mês pra você gastar. O que você vai fazer? Gastar tudo Todo limite, não é verdade? Ótimo, até aí, eu tinha limite de 1.000, gastei 1.000. A questão é, ele vai chegar a fatura no dia 10 do mês seguinte na sua casa e vai falar, Gustavo, me passa 1.000. Você tem 1.000 pra passar? Não. Então, aí ele fala, ótimo, então eu vou te cobrar, sei lá, 50% de juros ao ano, que por mês vai dar menos, mas enfim. Aí, o que acontece? Vai virando uma bola de neve aquilo, por isso que tem tanta gente que não consegue pagar o cartão. Então, para jovens, minha opinião, o melhor é cartão de débito, só vai gastar o que tiver. A gente pode aproveitar até esse exemplo que você falou. Então vamos dizer que seja 5% ao mês os juros do cartão. Era 10 mil, vamos lá, R$1.000 você estava devendo. No mês seguinte, Marina me ajude aí, 1.050. No próximo mês, esse 5% não vai ser em cima de 1.000. Vai ser em cima de 1.050. E depois do próximo. Então nunca vai ser 50 todo mês. Cada mês vai ser um pouquinho mais que ele vai cobrando. Só que se você já não tinha os 1.000, que dirá que daqui a um ano você vai ter 1.500, que é o que vai custar. Né? E é daí que as pessoas se enrolam. Só que se você agora, Gustavo, você tem quantos anos? 14. Se você, Gustavo, com 14 anos, entender isso, quando você, Gustavo, de 24 anos, tiver um cartão de crédito, você não vai gastar mais do que você tem para gastar. Ou se você gastar, você vai gastar consciente. Por exemplo, preciso comprar um computador para trabalhar. Aí você lá, Gustavo, o que você quer fazer de Psicologia. profissão? Você, Gustavo, psicólogo, quer comprar um computador legal para você atender seus pacientes, fazer consulta online, não sei o quê. Aí você fala, mas eu preciso investir nisso, é minha ferramenta de trabalho. Então eu vou parcelar no meu cartão dentro do que eu sei que eu consigo pagar por mês. Porque se passar daquilo, juros. Então o cartão, na verdade, ele é um ótimo negócio para quem sabe se controlar, porque você consegue adquirir um bem mais caro, né, naquele momento. E pro banco, porque o banco fica rico, não é à toa que toda loja quer ter cartão de crédito, né? Toda loja de departamento tem, um monte de gente quer criar cartão, porque tanto de gente que paga juros pro cartão de crédito é enorme, porque são pessoas que não poderiam estar gastando aquele tanto e tão, né? E aí depois vira um bololô para pagar. Então, o que eu acho é isso, na sua idade, perfeito, um cartão de débito com um valor ali pré-estipulado, e você vai no seu limite ali conseguindo comprar o que você precisa. E se tiver uma emergência, hoje em dia você tem Pix, o pai consegue resolver, né? Porque às vezes tem pais que falam, não, mas e se acontecer uma emergência, precisa pegar um Uber, assim, de... Não, a gente resolve, né? O problema é dar muita liberdade num momento em que é isso. Eu tenho certeza que para qualquer jovem de 14 anos falar, tá, milão na sua mão, da meia hora vocês já gastaram, gente. Demanda não falta, né? Se eu te falar, o que você poderia comprar com R$1.000? A gente quer comprar as coisas. Então, eu acho que isso, né? Cidade, débito, muita calma na hora de gastar e pensar 2 vezes antes e se organizar, né? Gustavo estava falando dos joguinhos online, né? É muito interessante ver a mudança geracional, como é que funciona, né? Quando eu tinha a idade dele, o processo era o seguinte, você comprava um videogame, não tinha smartphone, então você comprava um videogame. Você comprou um videogame. Depois você ia comprar os jogos, individualmente você pagava um valor, lá, R$50, botava o jogo lá, e você tinha aquele jogo efetivamente. É, porque era uma no meu era fita. Depois Fita, enfim. agora era CD, DVD. Que eu acho que já tem uma diferença. O meu era fita, que você encaixava. Assoprava, aí depois botava. Exatamente, e o controle de fio, só 4 botões, Pois era é. outra. Mas você realmente possuía aquele objeto, você comprou, acabou. Hoje em dia, o acesso é mais simples, então você tem um telefone, todo adolescente basicamente já tem. Você baixa o jogo gratuito, lá tá gratuito. Só que você não vê o que tá embaixo. Compras dentro do aplicativo. Então dentro daquele jogo, vem um monte de compre a roupa tal, compre para você ganhar mais pontos de XP, etc e tal. Você tem jogador tal, Cristiano Ronaldo no FIFA, você compra Cristiano Ronaldo. E no fundo, isso acaba sendo uma coisa muito mais interessante para a empresa que está vendendo ali o jogo, porque você consegue ao infinito lucrar com aquilo. E complicado para o adolescente que está ali exposto, querendo
E gasta ainda mais gera dinheiro. uma dificuldade, porque assim, a gente possuía a fita. Então você compra e você tem ali uma contrapartida. Hoje você compra o direito de acessar o FIFA Sim. 2025 numa nuvem. É tudo muito conceitual, assim. Eu acho que talvez isso dê menos o prazer que a gente tinha de sair De ter, da loja com aquela De fita. emprestar, E aí o cara fala, me empresta a sua fita. E aí, olha aqui o Mario Kart pelo Donkey Kong. E tinha um negócio. Hoje em dia é tudo login, tudo. E isso não sacia desafiador. aquela vontade que a gente Até tem. o prazer do consumo, ele é É. diferente. Fica uma coisa mais... Juntando a fala de vocês dois, eu acho que essa questão dos jogos digitais, né? Eu acho que gera, assim, menos esse prazer. E eu acho também que também tem o perigo de, por exemplo, você tem a sua conta do jogo. E aí, por exemplo, se você perder a conta do jogo, você perde todos os seus jogos. Então, eu acho que dessa questão de você ter em mãos, é mais fácil, sabe? E falando também sobre o consumo dentro dos jogos, eu acho que também pode ser uma questão sobre o que a gente falou em relação o que os outros vão pensar, sabe? Porque você jogar, por exemplo, vamos jogar nós três. Vocês dois têm não sei quantas roupas. E aí eu só tenho uma roupa que o jogo dá. Então, também pode já ser uma questão, sabe? Gera Não comparação, só no assim, mundo, né? no mundo Não, no offline, físico. mas no mundo online Sim, isso também também. rola, né? Então, por exemplo, ele tem tal skin, você tem tal skin, mas eu não tenho nenhuma, entendeu? Então é uma coisa que, assim como os produtos físicos e tal que a gente estava falando, isso também pode ser uma questão. Sim, São sim. desafios psicológicos, né? Assim, porque a comparação gera esse desejo também. Então, E as o menino empresas... não precisa, mas ele, meu amigo tem. Poxa, eu também quero ter, mãe me dá, porque eu vou ficar como, né? Pô, eu sou pobre, né? Eu sou inferior de alguma forma. Não, sou menos legal, né? Assim, descolado. O pessoal me dá menos moral, né? É muito difícil. E as empresas se usam dessas estratégias também, né? E eu vejo, né, você falando negócio de skin, eu só sei o que é uma skin, porque meu filho vem me dizer, no Brawl Stars, eu dei skin do não sei o que, ganhei um lendário, um não sei o que lá. E eu falo, filho, é só um negocinho dele. Não, mas não é só um negocinho, porque pra vocês isso significa demais, né? Então tem essa coisa. Aí às vezes ele fala, posso comprar? Eu falo, pra mim você não pode nem jogar, né? Com 10 anos você não pode nem jogar. Então eu acho que é isso, assim, se você prefere, Gustavo, gerenciando o seu orçamento pessoal, que é através da sua mesada, num mês comprar uma skin do jogo e não um yakisoba, é uma escolha sua. E é muito importante que você saiba lidar com essas escolhas, entende? Porque se de repente pra você naquele momento fez mais sentido, tudo bem. E eu acho que os pais também precisam estar tranquilos com isso. A partir do momento que você dá o dinheiro, você está dando a responsabilidade da escolha do seu filho. E aí você não pode brigar com ele. Por isso que não pode ser uma coisa sem limite. Tem que ser com limite, porque vocês vão fazer besteira, faz parte dessa idade. Mas então você faz uma besteira controlada, você faz uma besteira de R$20, você não faz uma besteira de 20 mil. 20 mil você vai fazer quando você for adulto, né? Então eu acho que também tem uma coisa... Só qual é a dificuldade, Felipe? Os pais não foram treinados, os pais não tiveram educação financeira na escola, né? Eu, quando estava na escola, até lembrei de um exemplo. Eu tinha uma amiga que era muito descontrolada com dinheiro e ela sabia que eu, desde sempre, era bastante controlada. E aí, um dia, a gente no ônibus, voltando da escola, ela falou assim pra mim, não sei mais o que fazer, eu não tenho dinheiro pra nada e tal. Daí eu peguei um caderno da escola e a gente começou a fazer conta. Eu falei, não, pera lá, quanto que você ganha por mês, por semana do seu pai? Quanto que te falta? Quanto que você gastou? Ela, não, porque eu já peguei emprestado dinheiro com uma amiga minha, que aí tinha isso, ainda bem que a amiga não cobrava juros, só tinha que pagar a parcela e tal. Eu falei, não, então pera lá, bolo, vamos vender bolo. Então se a gente fizer uma forma de bolo grande, que dá pra dividir em 12 pedaços, cada pedaço custa tanto, e você vender bolo, você vai gastar tanto, aí... Tanana, pô, em 2 meses de vender bolo você resolve esse seu problema. E ela olhou pra mim e ela falou, nossa, como é que você conseguiu pensar nisso? Eu falei, acho que eu vou trabalhar com isso, né? Aí anos depois eu tô trabalhando com isso. Mas a verdade é que a gente tem que começar a entender que a gente é capaz de criar nosso próprio dinheiro, sabe? Esse é o ponto que eu queria abordar, Marina. Oh, já ia fazer o gancho. A gente tava até então conversando só de poupar, mas é importante a gente falar de ganhar dinheiro. Como é que a gente gera dinheiro
especialmente no contexto de adolescente, né? Eles não podem né, legalmente trabalhar, ser CLT e tal, mas não é por isso que eles não podem já começar a empreender e ganhar o dinheirinho deles para poder não depender tanto dos pais, né? Então, queria ouvir de vocês se já teve alguma experiência ganhando Ou dinheirinho, seus fazendo alguma coisa, amigos, vendendo ou algum tipo de ação. Já aconteceu? Sim, eu já vendi trufa. É? Sim, Mas você que fazia? Não, minha mãe fazia, e aí ela vendia em outros lugares também, e aí eu trazia, e aí vendia, né? E aí também já conheci pessoas que vendiam brownie. Tem amigos meus também que dão aula particular. Tem uma amiga minha que dá aula pra outra de matemática. E aí é muito bom isso, porque além de você ganhar o seu dinheiro, né? Você pode ajudar o seu amigo ali que tá precisando. E aí, tipo, não fica ruim pra nenhum dos dois, sabe? Sim. E aí o dinheiro que a gente ganha tem um prazer diferente do dinheiro que é dado, né? Não sei se você sentiu isso, assim. O primeiro salário que eu ganhei de verdade, que aí não vai ser salário ainda, vocês estão vendendo pequenas coisas. Mas você vai ver que delícia que é quando você trabalha o mês inteiro e depois tem um salário. E não precisa pedir, é meu, faço o que eu quiser. E aí você não fizer. Cuidado também, porque nessa hora dá vontade de gastar tudo na skin do jogo, mas não é assim. Mas é isso. E aí a hora que você ganhou e você viu quanto que custou pra você, né, ir todo dia durante um mês inteiro e tal, aí você fala, nossa, eu não posso gastar com qualquer coisa. Então, por isso que vender essas pequenas coisas, ter essas pequenas experiências é importante, porque você começa a dar esse outro valor, que foi o que a gente te perguntou. Se fosse seu pai pagando, você já teria comprado, mas como o dinheiro é meu, eu ganhei, eu tive que trabalhar por aquilo. Então, eu acho que sim, tem as coisas dessas pequenas vendas, né, que eu acho que dá pra fazer na sua idade. Tem esses pequenos serviços, tá? Levar o cachorro do vizinho pra passear, dar banho no cachorro, regar o jardim, sabe assim? Lavar um carro, coisas que dá pra caber na responsabilidade de um jovem, né? Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer. Mas hoje em dia eu sinto que as pessoas estão cada vez mais fechadas, né? Essa coisa do vizinho e tal. Não sei aqui em Salvador se ainda rola bastante isso. Mas em São Paulo é cada vez mais difícil, assim. A gente vê que as pessoas não dão muita abertura. Então, eu acho que é importante isso gerar... Por exemplo, a minha vizinha que tem a filha adolescente, ela passeia com o cachorro. Aí quando a gente viaja nas férias o cachorro fica, ela vai, e aí tem lá, tipo, meia hora custa tanto, 1 hora custa tanto. Ela passeia, brinca com o cachorro, e a vizinha divulgou no grupo do condomínio. Eu falei, poxa, que legal, que legal. E a gente nem tinha pensado de fazer esse esquema, mas fez, que é pra ajudá-la, pra ter esse tipo de recompensa, né? Pra eles começarem a aprender a ganhar seu próprio dinheiro. Porque a mãe dela poderia ter dado dinheiro pra passar as férias, mas não é tão importante, não ensina tanto. E eu acho que é isso. E uma outra coisa que eu queria dizer também que eu acho legal, hoje os jovens saem de casa cada vez mais tarde também. Eu tenho sentido isso. Sim. Você tem ideia de, se fosse hoje, quantos anos você queria sair de casa, Gustavo? Assim, eu acho que quando eu tiver quando eu estiver basicamente estável, né? Eu acho que é importante eu sair de casa cedo, mas pra eu criar experiências também, sabe? Sim. Acho que quando você sai muito tarde de casa, é uma questão meio complicada, assim, sabe? Eu tenho pra mim que eu prefiro sair de casa mais cedo, porque mesmo que seja assim, talvez, em alguns casos, possa faltar ou dinheiro pra algumas pessoas que não se planejam direito, ou então, assim... maturidade, assim, sabe? De você viver ali sozinho, sabe? É outra realidade. Mas eu acho que eu vou me mudar, assim, com uns 20 anos, talvez. Que é super jovem, pros padrões de hoje é super jovem, porque as pessoas estão casando mais tarde, às vezes nem casando, né? E saindo da casa dos pais mais tarde. E às vezes casando e ficando na casa dos pais. Às vezes faz faz ali um puxadinho e já fica. Mas o que eu ia dizer para os pais que eventualmente os jovens, né, que já viram adultos e vão ficando, uma coisa que eu acho legal, que aconteceu na família do meu marido também a partir do momento em que trabalha e ganha salário, paga uma conta da casa. Né? Então assim, lá eram 3 irmãos, você paga o telefone, você paga a água, você paga o gás. E aí, então ninguém mora de graça. É lógico que você não vai cobrar um aluguel, mas tem ali uma contrapartida. E é ótimo, porque o outro começou a tomar banho muito demorado, o que paga a água vai reclamar. O outro saiu do quarto e não desligou a luz, o que paga a luz vai reclamar. O do telefone, que hoje em dia o telefone não é mais tão caro, mas na nossa época era muito caro. E você ficava pendurado, já desliga o telefone. Então vai gerando um senso de responsabilidade, porque quando a gente tem a nossa própria casa, se ninguém apaga a luz, a gente que paga a conta.
né? Se alguém toma um banho de meia hora, a gente que paga a conta. Que também é uma coisa de que eu acho que pros jovens, às vezes, com uma coisa, é isso aí. Ai, que preguiça de apagar a luz. Cara, mas se eu não apagar a luz, eu vou ter que pagar. E a gente podia usar esse dinheiro pra passear. Mas a gente vai pagar a luz porque você tá com preguiça de apagar, sabe? Eu acho que envolver um pouco as crianças. Na minha época, tinha uma coisa de que ninguém falava muito sobre dinheiro em casa. Era uma coisa assim, o pai sai, ganha o dinheiro, volta, paga tudo, ninguém reclama, ninguém dá palpite. E ninguém fala quanto, como, de que jeito. Não era essa responsabilidade compartilhada. E aí ele tinha o poder centralizado na mão dele, porque eu trago dinheiro, eu mando aqui. Hoje já é outro contexto, né? Não sei como é que é na sua casa, mas é uma coisa assim, olha, o dinheiro é nosso, vamos decidir juntos o que a gente faz com esse dinheiro. Poxa, eu tava querendo ir pra praia. Ah, não, a gente resolveu que se a gente for não sei aonde é mais legal. Tem mais essa coisa fluida que não tinha muito, a gente não tinha muito. Você batia de frente com seu pai? Eu nunca bati de frente com meu pai, era assim, senhor, não senhor. Né? Era aquilo. E hoje em dia não. Só que se a gente divide, você já começa a pensar nisso antes. Entendeu? Você fala, poxa, olha aí, você ficou, gastando um joguinho e a gente podia ter usado esse dinheiro pra viajar nas férias. Não te faz pensar? Faz. Na minha casa, essa questão do dinheiro, ser mostrado, né? Questão de dados e tal, começou a ser mostrado atualmente. Então, quando, talvez, assim, na pandemia, por exemplo, uma questão que era muito falada na minha casa era essa questão de, por exemplo, das luzes, de água e tal. E pra mim, era uma coisa tá bom, sabe? Porque eu não tinha, eu não tinha essa noção. Então, quando eu passei a ter essa noção realmente, foi uma coisa que eu comecei a me preocupar mais. Porque é uma coisa também que os pais devem fazer, é sempre mostrar e tal. A água veio esse mês tanto dinheiro, pra gente se preocupar mais, sabe? Porque às vezes é uma coisa, quando você prova aquilo, talvez fique mais real, sabe? E aí te traz uma responsabilidade maior, né? Eu acho que é isso. Se a gente também centraliza muito enquanto pai, a criança, o adolescente, ele não tem também como participar, porque tá tudo aqui, né? E é óbvio, eu não tô dizendo pro seu pai chegar e falar quanto ele ganha, quanto ele gasta, quanto ele tem na conta. Eu acho que isso vai vindo com a idade. Tem até, né? Pode ser que você nunca saiba quanto seu pai ganha, não é isso. Mas é só dizer, olha, sabe quanto custa um mercado aqui de casa, por exemplo? Custa X mil reais por mês alimentar essa família. Olha como é. Até pra você valorizar. Porque quando criança chega em casa senta e fala, eu não quero esse jantar, meu coração chora. Porque eu falo, gente, é tão difícil proporcionar essa comida e às vezes tem nariz torcido até nesse momento. Sabe? Isso aqui é o trabalho da mamãe que tá aqui materializado numa comida gostosa, saudável que eu fiz pra você. Amanhã a gente pode comer uma outra coisinha, mas não reclama do que a gente tem, né? Sabe? Eu acho que participar de tudo. E aí, porque sinto que nessa nova geração tem mais espaço pra isso, assim. Então, vocês começarem a valorizar as coisas desde já e irem plantando suas sementinhas pro futuro, que eu não sei quais são, né? Na nossa época era carro, era casa, era casamento, hoje não é mais, né? Uma vantagem, né, dessa hiperconexão que a gente tem talvez seja essa, de permitir que eles tenham acesso a realidades que às vezes a gente não tem, né? Então a pessoa que está vivendo numa condição muito favorável, na internet você tem acesso a condições de vida que as pessoas na realidade vivem, né? A grande maioria. O Brasil é um país de terceiro mundo, pobre. Sim. A maioria vive muito mal, né? Então você consegue usar a internet, consegue também levar o menino talvez numa ONG, mostrar como vivem as pessoas, ver, né, cara a cara pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, para que possa valorizar o que tem, né? Porque quando você só conhece aquilo passa a ser uma coisa garantida, é o básico, né? Aqui tem ar-condicionado, tem comida quentinha, tem não sei o quê, como se fosse algo, porque desde sempre só viveu aquilo. Não, mas quando você vive outra realidade... A rede social só mostra 0,5% do que é a vida das pessoas, gente. E tende a mostrar mais o glamour, né? Sim, acho que o que mais aparece são as pessoas no ápice da vida delas. Só que a gente quer ter aquilo, os outros 99% da vida, e não é desse jeito. Não é desse jeito, assim. Então, eu acho que também esse uso com responsabilidade, que já é outro tema, que dá outro podcast, é tentar entender essas conversas, assim. E dizer, olha, o nosso dinheiro é este. A gente nunca vai ter a casa do Neymar. A casa do Neymar tem 100 pessoas no mundo que tem aquela casa.
né? A gente vai ter a nossa casa, mas que tem comida, tem roupa lavada, tem um teto, tem um colchão confortável, e essa é a nossa realidade. E o necessário pra gente ser feliz, que é o mais importante. Que é aquela felicidade que a gente estava falando. Eu sei que, Gustavo, você pode estar olhando e falar, ai meu Deus, esses velhos, o que eles estão falando disso? Mas a verdade é que você vai ver, daqui 10 anos, se a gente olhar esse vídeo de novo, você vai falar, cara, é isso, é muito mais legal. Vou chamar o Gustavo pra falar com um jovem de 14 anos. Isso, vamos fazer, vamos em 2034, a gente vai ver a mudança. Vamos fazer, porque é isso, assim, eu acho que pode ser meio papo de tio velho, mas eu acho que a coisa do dinheiro e dessa realização pessoal e tal, elas caminham lado a lado. Porque se você colocar o dinheiro como prioridade da sua vida, tá errado. O dinheiro, ele vai te possibilitar coisas e você vai adequar o que você vai ter ao dinheiro que você vai fazer. Porque senão você vai ser infeliz pra sempre. Porque a vida toda você vai estar buscando uma coisa que você não consegue. Quantas famílias você vai num parque de domingo, que é uma coisa de graça, quantas famílias que você olha e fala, meu, eles não estão esbanjando dinheiro nem nada. Tem uma bola, um lanchinho, um protetor solar, uma cabaninha e eles estão felizes, porque eles adequaram o que eles têm. Essa é a grande regra do negócio do dinheiro. Se você sempre quiser mais do que você consegue comprar, você vai viver a vida inteira infeliz. Sim. Vamos agora caminhar pro final do nosso podcast. Tá um ótimo papo, né? Mas temos que finalizar. A Mariana tem compromisso. Sim. A produção também, né? Tem compromisso. Queria agradecer a vocês dois por ter aceitado o convite. Mariana veio de São Paulo para cá nos prestigiar. Com atraso no voo, muita emoção. Pois é, então uma palestrante aí de outro estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. E queria deixar essa palavra para Marina. Tiver alguma dica final, algum ponto, né, um passo para começar a cuidar do dinheiro para o jovem que quer iniciar essa jornada das finanças saudáveis. Legal, acho que a primeira coisa é entender que dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro, ele é o fruto do trabalho de alguém, e que ele tem que ser cuidado. O dinheiro, ele não tem que ser o objetivo da sua vida, mas para atingir os seus objetivos você vai precisar de dinheiro nessa sociedade que a gente vive. Então tenham cuidado e pensem antes de gastar o dinheiro. Deem o valor do trabalho que alguém teve para conquistar aquele dinheiro na hora de gastar e guardem um pouquinho desde sempre, que vai fazer a diferença. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer também vocês dois. Queria dizer que eu aprendi muito Que bom. durante o nosso podcast. E é isso mesmo, só agradecer. Bacana. Valeu, Gustavo. Obrigado, Marina. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo podcast.